Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer diferente, tá, gente? Até o meu último vídeo, ontem, eu falei que eu não estava preocupada com quantidade, porque o Senhor se preocupa com a qualidade, né? E às vezes eu me esqueço de pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixem a curtida, compartilhem o vídeo. E o Senhor me incomodou acerca disso, né? O Senhor, Ele zela mais pela qualidade, claro. A gente sabe que muitos são chamados, poucos escolhidos, mas o Senhor falou para mim que não é para mim colocar limite na palavra dele, nas vidas que ele tem para alcançar, porque tem lares precisando de uma bênção, casamentos, famílias que estão se desfazendo, né? Por muitas vezes falta de entendimento, falta de uma orientação, de uma base, de uma estrutura na palavra de Deus. E também jovens que estão prestes a se casar, que precisa casar tendo uma estrutura bíblica, através da palavra de Deus, né, da vontade de Deus, da revelação do Senhor. Amém? Então o Senhor me incomodou acerca disso, para mim não colocar limite nele, na obra dele, né? Então, eis-me aqui, eu peço, por gentileza, que vocês curtam, né, o vídeo, que vocês compartilhem, porque tem muitas pessoas, muitos lares necessitados, né, precisando de uma bênção. Irmãos, o Senhor ama as famílias. O Senhor ama, o Senhor zela, o Senhor não quer que as famílias se desfaçam, que os casamentos instituídos por Ele se desfaçam. Ele não quer que os jovens de hoje venham se casar entrando num casamento de lutas e dificuldades. Sim, tem os altos e baixos, casamento tem lutas, tem dificuldades, mas tem que serem vencidos, vencidos com o Senhor, vencidos pela palavra de Deus, não desfeitos, dizimados. Então, hoje mudando, tá? Essa posição, eu peço sim que vocês curtam o canal, compartilhem, se inscrevam e que também o Senhor dê uma bênção a cada um de vocês que entrarem aqui, o coração de vocês, o lar, a família de vocês. Gente, eu não tô aqui buscando engajamento para riqueza, porque a gente sempre ouve falar, YouTube dá dinheiro, já ouviu falar isso? A gente ouve muito falar isso, né? Agora tá apelando. Gente, eu tô aqui. Se eu falar pra vocês o tempo, eu acho que eu já falei no meu primeiro vídeo, demorei 2 anos. 2 anos. Pra mais ou pra menos, mas nessa faixa. Pra chegar aqui, ó, e dizer ao Senhor, eis-me aqui. Quem me conhece sabe que eu não gosto de redes sociais. Eu tinha só o WhatsApp, porque hoje em dia tudo é pelo WhatsApp, tudo, gente. Então, tipo assim, praticamente eu vi uma necessidade de ter um WhatsApp. Mas hoje eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Gente, não é fácil. Não é fácil, exige todo um preparo, uma busca. A gente tem que estar no temor, a gente tem que estar buscando dar bom testemunho, porque a gente sabe que as investidas são grandes para quem proclama a palavra do Senhor, né? Tem muita oposição, tem as contrariedades, tem julgamentos, é muita coisa. Então a gente precisa de estrutura no Senhor, precisa buscar no Senhor o fortalecimento, o sustento do Senhor, né? A justificação do Senhor, a confirmação do Senhor. Tá? Então não tô aqui de qualquer jeito, eu entro aqui já gravando o vídeo para vocês, mas antes disso eu já orei, já consagrei, já me preparei, já busquei a direção do Senhor. Amém? Então, hoje eu peço sim, então, isso e deixo claro, gente, a minha intenção aqui não é riqueza, porque até aqui o Senhor tem suprido todas as minhas necessidades do meu lar, do meu casamento, nada o Senhor tem deixado faltar. Não somos ricos, né? Não moramos numa grande mansão, né? Não temos um carro zero,
Mas o Senhor, ele não olha para as coisas materiais, ele conta com as espirituais. O material, ele é consequência, né? Então, eu peço que vocês, quando entrarem aqui, entrem com entendimento. Que às vezes a pessoa não quer curtir o canal, não quer se inscrever, não quer compartilhar, porque, tipo, não quer ver a pessoa crescer, sabe? De maneira nenhuma. Entendeu? Mesmo a intenção daquela pessoa não sendo pro lado material, as pessoas veem assim, pensam assim. E o Senhor não quer que a gente tenha esse entendimento mesquinho, sabe? Medíocre. Amém? Então é isso, né? Eu demorei muito para chegar aqui, para fazer a vontade do Senhor. Eu me prolonguei muito, sabe? Eu fugi muito, mas o Senhor me cercou, o Senhor falou muito comigo acerca desse trabalho aqui. E teve um momento que eu tive que me posicionar e obedecer. Amém? Lembrando mais uma vez para você que é novo aqui no canal, que vai visualizar hoje, assistir hoje o vídeo, não sou pastora, tá? A denominação que eu faço parte não tem pastor, eu respeito isso. Mas, gente, lembrando que título, gente, cargo, não conta para a eternidade, não conta para o Senhor, isso não é importante. O ungido de Deus, a unção de Deus não vem por título, por cargo, tá? Vem pelo. Sabe o que é uma pessoa ungida por Deus, gente? É todo aquele que ama a Deus, teme e obedece a palavra dele, os estatutos, os mandamentos do Senhor, tá bom? Esse é o ungido de Deus. Então, ele busca o Senhor, ele ora, ele se posiciona. Não digo que é perfeito, porque ninguém é perfeito, mas que a gente se esforce para se posicionar, para estar correto diante de Deus. Perfeito só o Senhor Jesus, só Deus, o Espírito Santo. Tá? Nós não somos perfeitos, ninguém é e nem será. Não que a gente não tenha que buscar a perfeição, se esforçar para estar correto diante de Deus, mas essa é é a nossa meta, o nosso lema. Amém? O título, o cargo, não quer dizer nada, gente. Tem muita gente aí com título, com cargo, prega, faz a obra, até faz, sabe? Tudo dentro, fora da casa de Deus, mas não teme o Senhor. Faz tudo de qualquer jeito, sabe? Vai fazer parte daquele, sabe, da passagem que não é o momento agora, mas depois mas futuramente a gente vai entrar aqui na palavra de Deus para a gente meditar. Vai chegar no Senhor falando: no teu nome eu profetizei, eu preguei, eu tive visões, eu expulsei demônios. Mas o Senhor não vai conhecer, o Senhor não vai reconhecer, vai falar assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois eu não vos conheço. Então, gente, a gente tem que entender que não é cargo, título. Não estou dizendo que não tenha pessoas que tenham título, cargo, que não seja correto. É claro que tem, ainda que sejam poucos. Mas não é o mais importante, tá, gente? Não é tudo, tá? Falando isso aqui agora, às vezes a gente começa a falar algo que a gente nem sabe por quê, mas o Senhor sabe, né? O Senhor sabe o que está no coração, né? Nos pensamentos de cada um, né? Então é isso, tá bom? Hoje eu vou começar aqui com vocês. Vou tentar ser o mais breve possível, que o Senhor sempre me dá, gente, uma leva de revelação na palavra dele. Porque a verdade é a palavra do Senhor, né, gente? Como eu já disse aqui nos vídeos anteriores, não é que os dons espirituais, revelações, profecias, não seja do Senhor, isso é bíblico, tá lá em 1 aos Coríntios 12, tá? Dons espirituais é bíblico, tá? Quando se aplica a palavra, não que o dons espirituais seja mais importante que a palavra de Deus, porque não é, né? Ele tem que estar aqui, ó, bonitinho dentro da palavra de Deus, não pode ferir princípio, para poder ele valer. O dom espiritual tem que ser realmente do Senhor, não pode ser da razão, do coração, não pode ser de procedência maligna, amém? Então, assim, vamos aqui na palavra do Senhor, né? Que a palavra de Deus, gente, também revela, tá? Você, às vezes o Senhor te dá uma palavra para você ministrar, seja num culto, numa reunião, num canal, né, por exemplo, de uma plataforma digital. Gente, o Senhor, ele te usa, na ministração da palavra, ele revela tudo que está no coração, no pensamento, na vida de uma pessoa, até o que está oculto.
A própria Bíblia fala, né, que a palavra de Deus, né, como uma espada qualquer de dois gumes, né, que ela é apta, né, para atravessar medulas, né, enfim, ossos e medulas, e tem o poder de discernir as intenções do coração e do pensamento, é o poder da palavra. Então a palavra revela também, tá, gente? Ou melhor, vamos dizer aqui que a verdadeira revelação é a palavra de Deus, tá na palavra de Deus. Amém? Então vamos aqui, ó. Eu vou começar hoje, gente, porque eu explanei rapidamente nos cultos, nos cultos, não deixa de ser, né, gente, nos vídeos anteriores, mas hoje eu vou querer dar uma ênfase aqui, tá? Tá em Gênesis, capítulo 12, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3, tá? Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Aqui, gente, eu acho que no primeiro ou no meu segundo vídeo, daqui a uns dias eu não vou estar nem lembrando mais qual vídeo, qual foi, onde que eu falei. Porque, né, vai aumentando as quantidades de vídeo. Por enquanto ainda tô conseguindo lembrar mais ou menos. Aqui quando eu cheguei a falar, mas hoje eu vou dar uma ênfase, quando Deus, desculpa gente, quando Deus, ele falou para Abraão sair da terra dele e da parentela dele. Aí a gente fala assim, mas o que significa isso? É precisamente a pessoa, tipo, sair do estado, da cidade, do bairro, do país, onde ele mora? Ou sair assim, tipo, claramente do meio mesmo, tipo, ir pra longe da parentela, da família de origem, que é a família de nascimento, quando a gente nasce, mora com nossos pais, nossos irmãos? Sim, pode ser que o Senhor faça um chamado como esse, como ele fez para Abraão. O Senhor pode fazer sim, até nos dias de hoje, tá? Mas é precisamente isso nos dias de hoje? Não, gente. Aqui o Senhor está querendo dizer também que muitas vezes você tem seu lar de formação, você formou seu lar, se casou com a sua esposa, às vezes ainda não tem filhos, às vezes já tem filhos, às vezes tem só um filho, às vezes tem mais filhos. E o que que acontece? Você está ali no meio da parentela. Aí, de repente, o que que acontece? Você passa a servir o Senhor, às vezes você não é um servo de berço, né? Como aqui a gente vê claramente referente a Abraão, quando o Senhor chamou Abraão, né? Que ele ainda era Abrão, né? O Senhor mudou o nome dele para Abraão, né? Que é pai de muitas nações, assim, pai da fé, né? E mudou de Sara também, que era Sarai, e o Senhor colocou Sara, né? Mãe de muitas nações. Enfim, e o que aconteceu? Quando o Senhor chamou aqui Abraão, como eu estou aqui ultimamente ministrando para mulheres, mas isso não quer dizer que homens não podem ouvir, que isso é bom, que edifica também, né? Edifica também, porque às vezes a gente fala assim, a Bíblia é toda uma linhagem masculina, mas sempre, a maioria das vezes, pode olhar que por trás de uma linhagem masculina tem uma linhagem feminina, né? A gente já começa, como eu já disse, lá no Éden, né? O Senhor foi, fez Adão, viu que não era bom que o homem vivesse só, o que que ele fez? Foi e fez Eva. Da costelinha ali de Adão ali, ó, do ladinho dele, ele fez uma ajudadora, né? Uma adjutora, como a palavra de Deus diz, né? Para ficar lado a lado de Adão. Então tem sempre uma mulher, né? Que deve ajudar com edificação, né? Ser uma ajudadora, não uma atrapalhadora, né, gente? Porque acontece, a gente não deve ser assim, tá? Por mais que a gente possa um dia ter sido, ou se está sendo, o Senhor ainda dá tempo do Senhor nos mudar, nos moldar, nos transformar, tá bom? Eu falo por experiência própria. Enfim. Então, aqui o Senhor, a intenção é, muitas vezes você tá ali, aí você se converte ao Senhor. Aí tem a parentela que não vai se converter, pelo menos não até aquele momento. Você vai ser um canal usado para aquilo, né? E o que que acontece?
Muitas vezes a pessoa não se converte, às vezes não é o momento, ou ela ainda não está pronta. Só que ela vira uma interferência naquilo que é um projeto do Senhor. Aqui o Senhor tinha um projeto, tinha uma promessa para Abraão, né? Que ele fala de farei pai de muitas nações, e também aqui ele fala, né? Em ti será bendita todas as famílias da terra. Então o Senhor tem um propósito com Abraão, né? Automaticamente se estende a Sara em alcançar famílias, né? Através dele. Então aqui a gente já vê, né, gente, que o casamento ele é feito para ser eterno, justamente porque para você alcançar muitas famílias, você tem que manter o seu casamento posicionado, né, ali, dando bom testemunho diante do Senhor, guardando o princípio. Que nem eu tô falando, gente, princípio não depende de você estar dentro de uma igreja, que nem eu já disse. Tem muita gente dentro da igreja transgredindo, gente. É erro da igreja? Não. É do Senhor? É da palavra de Deus? Não. É da pessoa. A pessoa é assim. A pessoa quer ser assim. A pessoa quer fazer assim. Mas não deve ser assim, né? Então, assim. E aqui, muitas vezes acontece uma interferência. Às vezes a família de Abraão iria interferir, iria atrapalhar ali no projeto do Senhor com ele, Sara, né? E poderia atrapalhar todo um projeto da promessa que o Senhor tinha para Abraão passar. Então não podiam ter distrações, interferências, entendeu? Porque a interferência, gente, ela atrapalha, ela traz prejuízo. Ela traz até destruição lá numa família, num casamento. Eu já falei sobre isso num dos vídeos anteriores. Amém? Então, aqui, terminei aqui. Amém? E agora nós vamos lá para Marcos 10, que eu também vou dar um ênfase hoje. Ontem eu não cheguei a dar esse ênfase, mas hoje eu vou dar também. Né? Marcos 10, 7. Portanto, deixará o homem. Vai mais ou menos, gente, confirmar lá na parte de Abraão, quando ele teve que sair da terra e da parentela, tá? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Então, aqui, gente, quando o Senhor fala deixar o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, o Senhor está dizendo que a gente tem que desprezar nossos pais, tem que, tipo, se intrigar, não fala mais, ou quando precisar deixar de dar um assistente ou de ajudar, ou de fazer uma visita. Não é nada disso, gente. Aqui, quando o Senhor fala deixar o pai e a mãe, isso não serve só para o homem, tá? Aqui tá falando assim, portanto, deixar o homem e a mulher, tá? Também. Que às vezes a mulher. E aqui tá falando do homem, então o homem ele pode, tipo, pôr limite na parentela dele. Ele pode, tipo, entender que ele se casou e que a família de origem agora é parentela e que agora é ele e a esposa. E a esposa também, ela serve para a esposa também. Ela também tem que entender o posicionamento dela, que ela se casou, que agora tem a família de formação dela, que ela tem que cuidar do esposo, da casa. Ela pode ir na casa da mãe dela? Pode, ela pode, mas não pode priorizar. A prioridade depois que você casa é seu esposo, seu marido. Depois que vem os filhos também. Então, aqui, a opinião, quando depois que você casa e você precisa tomar uma decisão com a sua esposa, com o seu esposo, a decisão que você vai tomar diz respeito à mãe, à irmão, a cunhado, a cunhada, a sogra, a sogro. Isso serve para a mulher e para o homem. Não, é você e seu marido, você e sua esposa. Não cabe interferência, né? Então aqui o Senhor está falando, não é precisamente deixar, tipo, se afastar de vez, ou vai deixar de ser mãe, pai, não é nada disso. É porque também pode haver interferências que pode atrapalhar o casamento, ali a caminhada do casal junto, interferências, que nem eu disse, né, gente? Orientação, a serva de Deus, o servo de Deus, a mãe, o pai, que são servos, a orientação deles com os filhos tem que ser segundo a palavra de Deus, dentro da palavra. A palavra é verdade, tá? Não pode vir por interferência nenhuma de fora, externa. Não pode.
Então, se você orienta segundo a palavra de Deus, você está edificando, a edificação. Mas se você interfere segundo a sua razão, o seu conselho, seus argumentos, a sua vontade, principalmente quando você usa como argumento um erro que você cometeu, e aí você quer ser permissivo, que às vezes você acha que você não tem moral, exemplo, para dar o conselho. Gente, uma maneira de você ser perdoado por Deus de algo que você fez que muitas vezes não tem volta. É você não se orgulhar daquilo, não se ocultar da verdade e depois ser permissivo ou até às vezes dar uma orientação que vai fazer o seu próximo, ou seu filho, ou seu cônjuge cometer o mesmo erro, a mesma falha. Não, o único jeito de você se redimir diante de Deus, mostrar arrependimento, porque o Senhor te deu uma bênção, é você fazendo ao contrário disso. É não sendo permissiva, orientando segundo a palavra de Deus. Olha, eu falei aqui, mas eu não me orgulho disso. Não é porque eu fiz que você vai fazer. Eu também, na verdade, eu tive um certo prejuízo com essa decisão, com essa atitude. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, a orientação dentro da palavra de Deus, ela traz edificação. A interferência, ela traz destruição. Ela não edifica, tá? Não edifica. Então, vamos lá. Aí, terminei aqui de Marcos, né? Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, isso serve para a mulher também, né? A prioridade depois que a gente casa é o nosso esposo, a nossa esposa, né? Interferência, opinião de fora não conta mais, não conta. Agora, se você for buscar uma orientação dentro da palavra de Deus, aí é outro assunto. Ouvir uma orientação da parte de Deus é outro assunto, tá bom? Então, vamos aqui agora. Estamos falando de casamento, né? Então, vamos aqui para... Eu vou aqui em primeiro aos Coríntios. Às vezes eu falo tudo junto, parece que eu falei primeiro aos Coríntios, né, gente? Mas não é. É porque eu falei rápido. Primeiro aos Coríntios, capítulo 7. Vamos lá. Capítulo 7, versículo 5. Estão falando do casamento, né? Que serão ambos uma só carne, né? A importância, gente, da unidade, né? O Senhor fala até através do Espírito Santo a comunhão, né? Tem que ser uma unidade de espírito. Não só coração, a comunhão, a só fé. Isso também se aplica ao casamento, à família, né? Aqui em 1 aos Coríntios 7, fala assim, versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Aqui, gente, o apóstolo Paulo ensinando aqui, né? Era um homem de Deus. Apóstolo Paulo, para quem sabe, conhece as passagens dele, os livros, segundo o apóstolo Paulo, sabe que ele não se casou, né? O apóstolo Paulo não se casou. Para ele convinha ele viver assim, né? Também porque por causa da missão, né? As obras evangelísticas de Deus através da vida dele, depois que o Senhor transformou ele como Saulo em Paulo, né? Como o Senhor chamou ele. Então aqui ele orientando, você vê que ele não era casado, mas ele já tinha um cuidado com os mandamentos, com os princípios de Deus, para não ferir na hora dele orientar, né? Então aqui ele tá falando, ó, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Aqui tá falando do que, gente? A gente é uma só carne. Se a gente é uma só carne, o casal, tá? O casal casado. O casamento, a Bíblia fala que ele é sem mácula, né? Ele é santificado pelo Senhor, é sagrado. É uma instituição feita por Deus. Então, assim, aqui não defraudeis é tipo a intimidade, gente, do casal. A intimidade do casal aqui é importante. Por quê? Porque isso une o casal. Não que isso não é mais importante, mas isso não é coisa da carne. É uma coisa da carne, mas quando é do casamento é sagrado. É coisa da carne quando você tá no pecado, na prostituição, na fornicação, no adultério. Entendeu? Mas quando você é casado,
Isso é sagrado, isso é importante. Sim, é claro que tem dias que nós estamos limitados, tanto a mulher como o homem, cansados do dia a dia, aos filhos, ao trabalho, as tarefas de casa, é cansativo. Mas o Senhor é aquele que nos renova, nos restaura. Quando a gente está com a busca no Senhor, Ele cuida do nosso casamento, cuida de nós. Ele nos ajuda, nos fortalece de uma maneira, nos renova, nos restaura, para preservar tudo, tudo que é nosso, tudo que Ele nos deu, para preservar. Então, aqui, o que acontece? Às vezes acontece, gente, a gente acontece, eu já ouvi, acredito que vocês já ouviram também. Às vezes a pessoa dá qualquer desculpa ali para não ter intimidade com o esposo. Acontece o esposo com a esposa também, mas como estamos falando de esposas, de mulheres, e ela não quer ter intimidade, então ela arruma uma desculpa, um cansaço. Você tá defraudando, tá aqui, ó. Não defraudeis. Tá cansado? Conversa, meu amor. Hoje eu tô tão cansada. Amanhã a gente conversa? Pode ser. Consentimento mútuo. Ou então, preciso fazer uma consagração hoje, amor pelo nosso lar, pela nossa família, então tem um propósito, né, alguma coisa ali, e vamos precisar orar, consagrar. Você tá conversando ali, ó, concordância, lembra que eu já falei? Concordância, comunhão. Então aquilo não vai deixar uma brecha, não vai ferir o teu casamento, não vai. Então aqui tá falando assim, ó, só se afaste para oração, mas depois disso já volte se unir de novo, para não ficar brecha, porque, gente, a falta de intimidade no casal fica brecha. O casamento vai esfriando, você vai se distanciando. E aí vai vir as investidas, tentações. Aí é quando entra, né, coisas que não devem ser assistidas, vistas na internet, lá fora as tentaçõezinhas, né? Os laços, as cilados pratos que o inimigo prepara para os esposos e às vezes para as esposas. Então precisa de uma vigilância, precisa de um cuidado com isso. O seu casamento, com a sua intimidade com o seu esposo. Busca no Senhor. Aí acontece, a gente sabe que depois que, né, vai lá pro, como diz agora, né, 40 a mais. Aí acontece de tipo, né, a queda dos hormônios, distúrbios hormonais, e cai um pouquinho, né, ali a libido. Eu vou falar bem claro aqui, o desejo da esposa pelo esposo, né? E aí o que acontece? Você vai deixar assim seu casamento? Vai arrumar uma briga ou então uma desculpa para não ter intimidade com o teu esposo? Não, gente, vai se cuidar. Busca um médico, busca uma orientação, ajuda como você deve tratar, sabe? Conversa com o seu esposo, diáloga. Nós somos com o esposo uma só carne, tem que sentar e conversar, tem que dialogar, tem que conversar, tem que ter consentimento mútuo e concordância. Conversa, ora a Deus, que às vezes você não vai precisar nem de um tratamento de hormônio, um tratamento hormonal. Às vezes o Senhor mesmo vem dar uma bênção, opera, tira a frieza do casamento, que às vezes as lutas do dia a dia, às vezes a correria do dia a dia, o cansaço do dia a dia. Mas o Senhor vai restaurar, vai renovar, vai fortalecer. O Senhor renova o amor, o Espírito Santo ele coloca o desejo da esposa pelo esposo, o esposo pela esposa. Então, tipo, ora o Senhor, não aceita ficar nessa situação, né? Deixar o seu casamento nessa situação ruir, né? Porque se distancia, esfria, fica brecha, que tá falando aqui. Então se policia, ora o Senhor, pede uma bênção. O Senhor restaura, renova, o Senhor sustenta, o Senhor fortalece a comunhão, o desejo. O Senhor tira a frieza do casamento, que às vezes é por demanda, às vezes é inveja que tá pesando, sabe? São investidas. Como eu disse, às vezes o cansaço, a luta, a correria do dia a dia. Não deixe isso afetar o seu casamento, sua intimidade com o teu esposo. Não deixe, porque isso une o casal. Somos uma só carne quando a gente casa. Isso une, isso aproxima o casal. Amém? Então, aqui eu terminei, né, da parte de 1 Coríntios 7 e 5, né? Tem um assunto aqui bem complexo que provavelmente não vai ficar para hoje, tá, gente? Não vai. Então, tem uns tópicos aqui que eu separei, mas também provavelmente vai ficar para amanhã. Amém? Eu vou parando por aqui, tá bom? Espero que essa palavra tenha edificado a vida de vocês, o lar, a família, o casamento, e que vocês me ajudem a levar essa mensagem para edificar outras famílias mais, casais, né?
E isso também vai estruturar casais que estão se chegando agora para o casamento, formando um lar na presença do Senhor. E mesmo que não esteja na presença do Senhor, gente, edifica, sustenta um lar, a família é importante, ninguém quer se perder. Sempre, gente, se uma coisa tá unida, ó, muito colada, somos uma só carne, e você tentar descolar, vai rasgar, cola um papel um no outro. Você vai descolar ele, fica um só. Vai rasgar. Uma coisa que você cola, que ela é quebrável. Você descolar ela, ela vai quebrar. Um dos dois quebra, às vezes os dois. Não é isso que o Senhor quer, não. Amém? Então, é importante que os jovens que estão se chegando ao casamento, formando lares agora, também entendam isso, conheçam, né? Essa bênção que é a estrutura da palavra de Deus. Nós, como mães, sogras, também devemos orientar segundo os princípios da palavra de Deus os nossos filhos que vão se casar, que já são casados, que são a bênção, o Senhor nos abençoa também. Tem retorno. Amém? Então fiquem com Deus. Até o próximo vídeo com fé em Deus, em nome do Senhor Jesus. Para que